Como saber se estou fazendo a vontade de Deus? Esse é o assunto que nós vamos tratar nessa live de hoje. Fique conosco até o final, que Deus vai trazer sobre a sua vida algo especial. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz para qualquer pessoa que nela crê. Amém? Então fique conosco, sejam todos bem-vindos nessa live. Mais uma vez quero reafirmar que nós estamos transmitindo diretamente do Instagram ao vivo e gravando para que posteriormente seja postado no YouTube. Então você que está nessa live conosco, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? E nos ajude lá no YouTube também. Para quem não me conhece, eu sou o apóstolo Fábio Saturino, apóstolo do Ministério Apostólico Sião, aqui da cidade de Mauá, ABC Paulista, isso mesmo, tá bom? Bom, gente, o tema de hoje é exatamente esse que eu falei com vocês agora. Como saber se estou fazendo a vontade de Deus? Como saber se eu estou no centro da vontade de Deus, ok? Então é isso, gente, olha, mas antes de nós darmos continuidade, eu quero fazer uma breve oração, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, pedindo a bênção de Deus sobre a sua família, amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta noite, nesta live, Pai, segunda live que nós estamos aqui juntos com os teus filhos, quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor derrame, Senhor, a tua graça, porque nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade, queremos te agradecer pela tua presença, Senhor, aqui, Senhor, neste lugar, nesta rede, nesta conexão, na abertura, Senhor, deste diálogo que nós estamos tendo hoje com os teus filhos, Pai. Abençoa cada vida que chegar nesta live, tanto aquelas que estiverem ao vivo, quanto também aquelas que irão assistir depois, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Pai, guarda, Senhor, o coração dos teus filhos diante da tua presença, para a honra e glória do Senhor. Gera libertação através da tua palavra, gera libertação na mente, na alma, gera libertação, Senhor, de qualquer coisa, meu Deus, que não provenha da tua vontade, Pai. E traz revelação, meu Deus, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Unge, pois a tua palavra diz que a unção, ela nos capacita, ela nos ensina acerca de todas as coisas. Então eu quero aqui agradecer ao Senhor. E mais uma vez, querido, dar as boas-vindas a você que está ao vivo comigo aqui. Deus abençoe. Olha só, compartilha aí, tá bom? Compartilha, Simone, Débora, Ângela, compartilha aí, pessoal que eu tô vendo aí. Deus abençoe, não dá para falar o nome de todos, mas estamos aqui para falar da palavra de Deus, amém? Esse propósito é um propósito que nasce no coração de Deus para as nossas vidas e eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar por isso, amém? Então vamos lá, pessoal. Como saber então se estou fazendo a vontade de Deus, né? Você sabe que é muito comum a gente ouvir, né, na igreja, as pessoas que sabem que a gente é pastor, a gente ouve muito no dia a dia das pessoas, as pessoas usarem a seguinte frase, né? Ah, Deus me falou, Deus me disse, né? Eu estou sentindo de Deus, e coisas assim a gente vê acontecendo com bastante frequência, né? Na igreja, até mesmo fora da igreja, pessoas que têm fé, que acreditam em Deus, que confia que existe um Senhor, mas não tem tanta base e tudo mais. O que acontece, meus amados, minhas amadas, é que a fé, muitas vezes, que a gente acredita ter, ela muitas vezes nos libera para acreditar que estamos corretos diante de Deus. Isso é uma verdade, né? Tanto é que se você olhar na palavra de Deus, quando Jesus geralmente curava alguém, ele usava a seguinte frase: a tua fé te salvou, não é isso? A tua fé te curou. De fato, a fé, ela é um instrumento poderoso, mas poderoso mesmo, para basilar a nossa caminhada com Deus. Mas a fé, ela não nos dá legalidade
para fazer qualquer coisa, para agir de qualquer maneira, porque existe uma possibilidade muito grande de você até ter uma fé, mas você não estar adequadamente naquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Isso é muito comum também a gente encontrar, né? Então, por exemplo, a gente vê as pessoas dizendo assim, né? Eu estou sentindo de Deus que o meu casamento acabou. Eu já ouvi isso. Eu estou sentindo de Deus que o meu relacionamento acabou. Estou sentindo de Deus que esse casamento, o final dele é um divórcio. Como assim sentindo de Deus? Como que pode isso ser possível, né? Como que pode você sentir de Deus, de você contar uma mentira? Eu estou sentindo de Deus que eu não posso falar a verdade agora. Coisas assim, sabe? As pessoas misturam um pouco as coisas. Por quê? Porque talvez não tenha tanta fé. Ou porque talvez não tenha tanto conhecimento. E aí as pessoas elas acabam entrando em um funil que no decorrer da sua vida vai afunilando, vai apertando, não é isso? E é exatamente aí que a coisa pega. Então a resposta, de fato, para nós aqui nessa noite, eu queria ler Lucas capítulo 6, versículo 46 e 49. O texto que Deus colocou no meu coração para essa live de hoje, para a gente tentar entender aqui sobre essa questão. Vamos lá? Lucas capítulo de número 6, versículo 46 diz assim: E por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes as coisas que eu vos digo? Amém? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Amém? Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa e não a pôde abalar, pois estava fundada sobre a rocha. Amém? A rocha. E quem é a rocha? A rocha é Cristo. E o que legitima Cristo na minha e na sua vida é a palavra de Deus. Amém? Então olha só, versículo 49 diz assim: Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra ou sobre a areia, né? Em algumas traduções, sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Então esse texto que Jesus está nos propondo aqui na sua palavra é exatamente aquilo que o Senhor está mostrando. A minha vida, a sua vida precisa ter base na palavra de Deus. Amém, querido? Você vai descobrir se você está fazendo a vontade, se a sua vida está de acordo à vontade de Deus, quando você conseguir olhar para a palavra que é a base, que é o alicerce para as nossas vidas, e você conseguir identificar e falar assim: puxa vida, a minha vida está baseada na palavra, porque é a palavra de Deus que vai fazer com que a gente tenha certeza que estamos de fato fazendo a vontade de Deus. Eu costumo dizer que hoje em dia a gente ouve muito a questão do a minha opinião, não é isso? A minha opinião é essa, a minha opinião é sobre isso é essa e tal. Mas, queridos, assim, nós estamos vivendo a época da relativização das coisas, né? Sim, estamos vivendo uma época em que cada pessoa tem a sua verdade. Cada pessoa carrega a sua verdade. E isso não é verdade. Porque só existe uma verdade. E essa verdade chama-se Jesus Cristo. Amém? E o que traz revelação sobre Jesus Cristo é a palavra de Deus. E o Senhor diz aqui no versículo 46: E por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes as coisas que eu vos digo?
que eu vos mando. Entende? Então, existe aqui uma distância. Não tem como você chamar Jesus de Senhor, porque a palavra Senhor eu disse ontem, amém? Hoje é a nossa segunda live, ontem foi a nossa primeira live e eu falei sobre o reino de Deus ontem, amém? Depois você acessa o canal, volta lá, vai lá, assiste a palavra de ontem, tá? Assiste aí. Falei sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que não é o reino de Deus, né? Então todo reino tem o seu rei, amém? E qual é o nome do rei do reino de Deus? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, amém? Ele é o rei do reino. Então não tem como a gente chamar Jesus de Senhor, porque quando a gente chama alguém de Senhor é porque nós estamos submissos à voz daquele Senhor, às direções daquele Senhor. Amém, queridos? Então isso é muito sério, por isso ele diz: por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos ensino, o que eu vos mando, ou o que eu vos peço? Amém? E aí ele diz, essa pessoa que faz aquilo que eu mando, aquilo que eu ensino, é como se estivesse construindo a sua casa sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Amém? E quando não, é como se estivesse construindo a sua casa sobre a areia. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui importantíssima para você. Nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque quando nós estamos nos desviando da vontade de Deus, existe um sintoma muito sério que começa a brotar no nosso coração. E aqui eu acho que vale a dica dessa live para você. O que acontece é o seguinte: quando nós começamos a desviar dos caminhos do Senhor, da vontade de Deus para a nossa vida, e nós começamos a passar muito tempo distante da vontade de Deus, longe dos caminhos do Senhor, nós começamos a adquirir um sintoma chamado e conhecido até mesmo na palavra de Deus de cauterização. Isso é muito sério. A cauterização é como se fosse você tirar a vida daquela ferida. No termo médico se usa muito, né? Cauterizar uma ferida, né? Cauterizar ali um machucado. O que significa isso? Significa você queimar e a queimadura, ela estanca o sangue e tira a dor, cauteriza. Ou seja, aquela ferida, ela deixa de incomodar, você deixa de sentir aquela ferida. Então, quando nós estamos achando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas no pecado, sabe por quê, irmãos? Veja, a Bíblia Sagrada, ela é vida, mas ela não vai orientar sempre de forma tão literal. Vou explicar. A Bíblia não diz assim, é proibido jogar lixo na rua. A Bíblia não diz isso, ela diz isso. A Bíblia diz assim, olha, é proibido se masturbar. Ela diz isso? Não diz. Não é isso? Mas nós sabemos que é errado jogar lixo na rua. Porque a Bíblia Sagrada, ela é a base da moralidade. Sim. Não tem como você dizer que a moralidade veio do acaso, sem que você olhe para a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a moralidade. Por quê? Porque a moralidade, por que nós não vivemos uma barbárie? Porque nós sabemos que existe sobre nós um Senhor. Exatamente isso. Então a Bíblia Sagrada, ela é a base da moralidade. Então, traduzindo, não jogar lixo na rua significa não atrasar a vida do meu próximo. Entende isso? Não atrasar a vida do meu semelhante. Não cobiçar a mulher do próximo. Não desejar aquilo que é do próximo. Amém? Olha só como que é profundo isso. Não mentir para o próximo.
não contar falsos testemunhos para o próximo. Então, quando nós estamos dentro daquilo que a palavra de Deus nos propõe, sabe o que acontece? Nós estamos mergulhando, sim, naquilo que a palavra de Deus nos traz como também moralidade. Por exemplo, a Bíblia não diz, é proibido masturbar-se. Mas a gente sabe que Jesus disse o quê? Aquele que olhar para uma mulher e a desejar, já cometeu adultério. Não é verdade? E geralmente as pessoas fazem essas práticas pensando em quê? No sexo oposto. Sim ou não? Então, percebe? A Bíblia, muitas vezes, ela não é clara, mas nós sabemos que o que norteia o conceito de moralidade está na palavra, e aquele que está baseado na palavra e é conduzido pelo Espírito Santo, você sabe o que acontece? Ele consegue se enquadrar na vontade de Deus. Amém, queridos? Ele consegue se enquadrar na vontade de Deus. É isso que nós precisamos buscar. Olhar para a palavra. Tem muita gente que fala assim, está escrito isso na Bíblia. Não, não está literal. Mas a prática pode estar dentro do conceito de moralidade que o texto bíblico sugere. Construir a casa sobre a rocha é você viver na verdade, é você viver na santidade, é você buscar um relacionamento com a sua esposa, marido, abençoado, e mulher, esposa, um relacionamento com o seu esposo abençoado. É o marido amar os filhos, é os filhos honrarem os pais. Isso está dentro do conceito de moralidade proposto pelo Senhor em sua palavra. Então, quando eu me enquadro dentro disso, eu estou cada vez mais próximo de ter a certeza de que eu estou fazendo a vontade de Deus. Você quer ver o texto? Olha só isso aqui, irmãos. Aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 4, nós vamos abrir aqui o texto aqui bíblico. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2. Eu vou até usar o computador aqui para ir rapidão. 1 Timóteo 4, 2. Diz assim, olha a palavra de Deus. E pela hipocrisia de homens que falam mentiras, ou seja, estão fora da moralidade, estão fora do conceito de moralidade, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria o quê? Consciência. Agora vamos lá. Se a palavra de Deus, ela norteia a nossa vida, existe uma outra coisa que também deve nortear, que é o quê? Que é a nossa consciência. Consciência. Queridos, a nossa consciência é o lugar da audiência que nós temos com Deus. Se a nossa consciência não nos deixa em paz sobre qualquer assunto, você precisa rever as suas atitudes. Amém? A nossa consciência. Olha o texto. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado, ou seja, uma pessoa cauterizada, ela vive numa hipocrisia. Ela diz que faz a vontade de Deus, ela diz que obedece a Deus, ela diz que é fiel ao Senhor, mas por trás, por conta da cauterização, não é isso? O que acontece? Ela não consegue mais ouvir a voz da sua consciência, porque o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de cada um de nós, sim, ele fala na nossa consciência. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui nessa live, me assistindo aqui no YouTube ou no Instagram, já viveu essa situação de você desejar fazer algo e de repente dentro de você
aquela voz que fala, que é muito mais alto do que a vontade de fazer aquilo. Deixa eu falar. Quando a voz que fala dentro do nosso coração é muito mais alta do que a vontade de cometer o erro, é porque a nossa consciência ainda não foi cauterizada. É isso, irmãos. Agora, quando a vontade de cometer o erro se torna maior do que a voz da nossa consciência, e você comete o erro e aquilo não te incomoda mais, significa que você está cauterizado. E você precisa voltar. E você precisa buscar a Deus. E você precisa pedir perdão ao Senhor. Verdade. Buscar a rota da santidade, buscar o caminho da santidade, cuja qual a palavra diz que sem ela ninguém verá o Senhor. Se você precisa chamar Jesus de Senhor, se você precisa reconhecê-lo como Senhor, você precisa buscar a santidade. Eu vou orar por você daqui a pouco. Por isso, pedir a Deus misericórdia, graça sobre as nossas vidas, porque todos nós somos sujeitos a errar, a pecar. Eu estou aqui na condição de apóstolo, de pastor, ministrando a sua vida nessa noite, nessa live, mas eu tenho certeza absoluta que o peso sobre a minha vida é tão grande quanto o que está sobre a sua vida. Amém? Então, querido, olha, é muito sério isso, tá? Saber, existem pessoas que de fato buscam entender, descobrir se estão fazendo a vontade de Deus ou não. Já existem pessoas que saem, né, tipo, arrotando que estão dentro do propósito, dentro do plano, dentro da vontade de Deus e não estão. Tá? Então essa palavra eu tenho certeza que vai falar com muita gente. Tenho certeza, porque falou comigo. E eu entendo que verdadeiramente esse é o caminho para quem quer agradar a Deus. Se preocupar com isso, buscar fazer a sua vontade. Então, irmãos, aqui para a gente concluir, amém? Essa palavra, eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, para eu saber na prática se estou fazendo a vontade de Deus, é simples, é responder algumas perguntas. Eu estou atrasando a vida de alguém? Eu estou obedecendo os meus pais? Eu estou obedecendo os meus líderes, os meus pastores? Eu estou honrando os meus compromissos? Eu estou mentindo menos? É mais ou menos essas coisas. Coisas básicas. Que a própria sociedade comum exige de nós. É verdade. Procure meditar sobre isso. É claro, depois virão o quê? As coisas mais profundas. Estou lendo a Bíblia, estou orando, estou tendo um devocional com Deus, porque Deus quer a tua presença. Deus, ele faz questão de ter você com ele. Deus faz questão que você tenha conhecimento da palavra dele. Esse tempo que nós estamos juntos aqui, Deus faz questão, amém? Que eu, como na qualidade de ministro, tenha esse período para ministrar você, e você ceder um pedacinho do seu tempo para ouvir a voz de Deus. Amém? É uma troca. Saber fazer a leitura do tempo das coisas e o que Deus está querendo trazer para o nosso coração, através da oração, da leitura, de sentar para ouvir, para aprender. Percebe tudo isso? Então, estar na vontade de Deus é você tentar fazer uma análise da seguinte maneira: o que eu estou fazendo é só vontade do meu coração? Né? É só aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo para minha vida, só para mim? Ou seja, dentro do seu projeto de vida só tem você ou tem mais pessoas? Dentro do seu projeto de vida só tem você ou tem o seu marido? Ou a sua esposa, ou os seus filhos?
Ou teu irmão de célula? Ou teu irmão de igreja? Ou teu amigo? Te falar, tudo que Deus te entregar, que é da vontade dele, não é para acabar em você, mas é para começar em você e expandir para as outras pessoas. Foi o que eu disse ontem na live. O reino de Deus é como uma semente de mostarda semeada. Depois de semeada, ela germina, brota e se transforma numa gigante árvore, onde a palavra de Deus diz que as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. É exatamente isso. A fé, fazer a vontade de Deus, sabe? Estar no reino de Deus é como se fosse uma semente de mostarda. Deus te dá, você semeia, você planta, o Espírito Santo de Deus rega, a palavra de Deus viva, a água viva, verdadeira, rega, aquilo brota, germina e cresce. Então aquilo que Deus te dá não é só para você, não acaba em você, é para as pessoas que você vai tocar amanhã. Esse é o propósito do discipulado. O discipulado, a proposta é exatamente essa. Você recebe, você dá. Você recebe, você entrega. Amém? A vida cristã é uma vida útil, ativa. A vida cristã é uma vida dinâmica, onde nós precisamos estar envolvidos nela. Amém, querido? Então eu quero aqui, em nome de Jesus, dar mais uma vez as boas-vindas a todos os meus irmãos que estão comigo aqui nessa live. Pedir que você, por favor, por gentileza, compartilha isso. Amém? Vai lá no Instagram, vai lá no YouTube, tá? Acessa lá, tá? Assina lá o meu canal, Apóstolo Fábio Saturino. Amém? Dá uma força para mim lá, tá? Compartilha o vídeo, curte o vídeo, me dá uma força. Esse é o segundo vídeo, tá bom? E vai ser uma bênção, porque Deus tem palavras poderosas para mim, para a sua vida aqui, porque eu também estou aprendendo muito. Amém, querido? Então é isso, olha. Como eu vou saber se estou fazendo a vontade de Deus? É isso. É você buscar saber se você não está atrasando o lado das pessoas, se você está cumprindo o seu papel de pai, de mãe, de filho, de liderado, de líder, de pastor, de ovelha, dentro daquilo que o Senhor entende como moralidade dentro da sua palavra. Encerrando aqui, eu quero orar pela sua vida, abençoar você, pedir que o Espírito Santo de Deus mova sobre você o conhecimento, o discernimento e principalmente, irmãos, o temor. Porque para que a gente possa viver também a vontade de Deus, precisamos ter temor no nosso coração. Então, eu quero orar por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar. Em nome de Jesus, por cada vida, Senhor, que está ouvindo esta palavra. Porque nós temos um anseio, meu Deus, de saber se estamos fazendo a Tua vontade. Se estamos, Senhor, na rota daquilo que realmente o Senhor tem como plano e projeto para as nossas vidas. Por isso, eu, em nome de Jesus, te peço, move, Senhor, o Teu espírito de discernimento, trazendo sobre a vida dos Teus filhos a revelação da Tua palavra. Gera amor e paixão por conhecer a Tua palavra. Não permita, meu Deus, que os Teus filhos percam o temor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo, Senhor, toda a cauterização agora da consciência. Que nós não venhamos ter a consciência cauterizada, Pai, cauterizada, como é prática de muitos hoje, Senhor, que estão no erro, que estão no pecado, mas já não sente mais o arrependimento, nem o remorso, meu Deus, bate a porta do seu coração. Senhor, em nome de Jesus, que a cauterização, meu Deus, ela perca, em nome de Jesus, as forças agora. De repente, Pai, é um espírito maligno que está agindo em determinada área, anestesiando, soprando um anestésico maligno ali naquela região, seja na área emocional, na área sexual, na área financeira, eu não sei qual é a área que o Senhor pode agora, em nome de Jesus, sondar, porque a Tua palavra diz que ninguém pode sondar o Senhor, mas o Senhor
sonda até o mais profundo do coração do homem. Por isso, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e declaro, meu Deus, uma sorte nova de bênção sobre a vida dos teus filhos, que nessa live estão e aqueles que irão assistir posteriormente aqui no Instagram e também no YouTube. Abençoa, meu Deus. Eu oro, Senhor, e peço, Pai, que muitos, Senhor, se frustram porque desejam até te agradar, mas por conta, Senhor, de uma dificuldade, Pai, até mesmo na transformação do caráter, não deixam, Senhor, ser tratados, não deixam, Senhor, serem ali lapidados, como diz a tua palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Pai, essa pessoa, esse irmão, Senhor, que já mudou de igreja algumas vezes, sabe? Esse irmão, Senhor, que não consegue, meu Deus, criar raízes. Esse irmão que não consegue, meu Deus, firmar uma aliança com o seu pastor, com a sua liderança. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa, que ela possa se encontrar e dar frutos aonde quer que ela esteja, porque a palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo. Meu Deus, nós podemos ser úteis aonde quer que for. Senhor, a proposta do Senhor é essa, que nós venhamos dar frutos, levar a tua paz aonde for, a casa que nos receber, que ali nós possamos declarar: a paz esteja neste lar, neste lugar. Para isso, Senhor, eu te peço, vem trazendo essa sensibilidade no nosso coração, para que como igreja nós possamos viver essa proposta. Aqui, Senhor, de Lucas, capítulo 6, 46 ao 49. Em nome de Jesus, nos ensina a construir a nossa casa sobre a rocha. Abençoa-nos. Senhor, gera uma nobreza no nosso coração para entender que o Senhor é Senhor, de fato. Que o Senhor que é carregado pelo título não seja, Senhor, simplesmente uma abstração, mas que nós venhamos ter certeza de quem o Senhor é e de quem nós somos. Muito obrigado, Espírito Santo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Mais uma vez eu agradeço a sua presença. Obrigado. Estou vendo aqui o Gabriel, meu filho. Olha a Aline aí. Deus abençoe. Ângela, obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Olha, vocês podem me ajudar divulgando esse trabalho, tá bom? Convidando as pessoas para estarem participando aqui. Eu sei que meia-noite, às vezes você está com soninho, né? Mas é um horário que muita gente tem, sabe, problemas. Muita gente tem estado sofrendo muito à noite. E as pessoas buscam respostas à noite. Então eu estou aqui para esse propósito, tentar responder algumas questões das pessoas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir uma palavra, amém? E eu conto com você. Olha só, estamos aqui ao vivo no Instagram e nós vamos também amanhã, esse vídeo já vai estar disponível lá no YouTube. Dá uma força para mim lá. Tá bom, pessoal? Então, gente, ficamos por aqui hoje, tá? Respondi para você aí, claro que tem muito mais profundidade, mais uma live, tá bom? Tenho certeza que você vai ter sede, vontade e vai buscar na palavra e Deus vai falar muito mais com você sobre como saber se estamos fazendo a vontade de Deus. Esse foi o tema de hoje e muito obrigado pela sua presença. Em nome de Jesus, shalom, shalom, beijo no coração e até amanhã, meia-noite amanhã, aqui em nome de Jesus. Shalom, queridos, beijo, tchau.